Olá, meus amados. Hoje, dia 23 de abril de 2022, sábado na oitava da Páscoa, Evangelho segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Então estamos aqui no final do evangelho de São Marcos, e São Marcos faz aqui um resumo de tudo aquilo que nós fomos lendo essa semana. Não sei se você prestou atenção. As aparições que Jesus faz. Todos os evangelistas traz algo muito interessante, a dureza de coração deles. Não queriam acreditar. Por que os apóstolos não queriam acreditar? É um fato interessante aqui, e mais de forma especial, São Marcos insiste ainda mais. Se você pegar, vai dizer que, olha, depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Verdade, a primeira pessoa que Jesus apareceu em todos os evangelhos é Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Pois continua. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando, portanto, aos apóstolos. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Então, aqui é a primeira vez que ele vai insistir nisso. Então, Madalena vai anunciar aos apóstolos e eles não acreditam, mesmo ela dizendo que viu o Senhor. Lembramos que João traz essa frase, né? Eu vi o Senhor. Acho que é João. E aí, ou Lucas, agora não me lembro, mas tudo bem, não é o que interessa aqui no momento. Aí diz o seguinte: em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, os discípulos de Emaús. Lembra que eles iam de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros, Jesus aparece ali. Só que eles não reconhecem o Senhor. Por isso que aqui São Marcos vai dizer, em seguida Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Então, e aí o que acontece? Eles também voltaram, estavam em Emaús, voltaram para Jerusalém, para fazer o quê? Para anunciar aos outros, né, aos apóstolos, que Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido para eles, né? Mas o que acontece? O que São Marcos vai trazer aqui para a gente? A dureza do coração deles. Vai dizer que o quê? Que eles não acreditaram, tá? Então, é João que fala realmente, eu vi o Senhor, né? Dizendo que Madalena vai falar, eu vi o Senhor. Só fui confirmar enquanto eu falava. Mas tudo bem. E aí, também voltam lá, os 2 discípulos de Emaús, testemunham que viram o Senhor, que era verdade realmente, mas eles também não deram crédito. Por fim, o Senhor aparece aos 11, porque Judas já tinha tirado sua vida. Então, os 11 apóstolos, enquanto eles estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ressuscitado. Tá, você já parou para se perguntar por que os evangelistas insistem tanto em dizer que os apóstolos não acreditavam na ressurreição? Gente, tem um fato aqui muito interessante. Por que essa insistência? É para dizer, gente, de forma especial, que a ressurreição não era fruto da imaginação deles, que eles não inventaram a ressurreição, que eles a princípio nem sequer acreditavam. Eles sabiam que Jesus tinha morrido, sim, eles viram a crueldade com que o Senhor foi, né, crucificado,
Mas é interessante essa insistência, se você pegar os 4 evangelistas citam que os apóstolos não acreditavam na ressurreição de Jesus, mesmo diante dos vários testemunhos. Por quê? Porque no fundo a ideia é essa, de dizer, olha, a ressurreição não foi inventada da cabeça deles. A ressurreição não é uma imaginação, fruto de uma imaginação ingênua de homens simplórios que talvez imaginassem, né, na ânsia de querer rever o Senhor. Não, eles não acreditaram. Então isso quer dizer, a ressurreição é verdadeira. O Senhor teve que falar para eles, o Senhor teve que repreendê-los para que eles acreditassem. Então entende qual é o sentido aqui? Como eu disse, e Marcos especialmente faz questão de falar isso. Eles não acreditaram em Madalena, eles não acreditaram nos 2 discípulos, né, os discípulos de Emaús. Por fim, o Senhor teve que aparecer e dar uma bronca neles para que eles acreditassem. Olha, por que vocês não acreditaram no testemunho daqueles que me viram? Porque a ressurreição é verdadeira, não é uma fantasia da cabeça deles. Como o Senhor provava ontem comendo, né, mostrando para eles, olha, eu estou comendo para que vocês vejam que eu não sou um fantasma, né? Então, ontem não, na quinta-feira, o Senhor falava isso, né? Eu não sou um fantasma, eu sou de verdade. Então, no fundo, essa é a ideia. A ressurreição não é fruto de uma fantasia deles, não. Porque eles mesmos tiveram dificuldade de acreditar na ressurreição. Porque a ressurreição, de fato, aconteceu. Depois, no fundo aqui, no final, é uma coisa muito interessante, que é o quê? O Senhor dá aos apóstolos a seguinte ordem: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Engraçado, o Senhor não deu essa ordem aos que creram, nem a Madalena, nem as mulheres, nem aos discípulos de Emaús que acreditaram no Senhor. A quem ele dá essa ordem? Aos seus apóstolos. Incrédulos, duros de coração. Por quê? Porque eles tinham sido os escolhidos, gente. Eles moraram com o Senhor os 3 anos, eles viram tudo, eles ouviram tudo direto do Senhor, conviveram 24 horas com o Senhor. Então, eles eram responsáveis por anunciar a boa nova, que é o significado ao pé da letra de evangelho. A boa notícia. E que boa notícia é essa? Que Jesus ressuscitou, que é o nosso Salvador, que abriu para nós as portas do céu que estavam fechadas, em que nós podemos realmente agora ir para o céu, porque o Senhor vai, né? Depois o Senhor foi nos preparar um lugar e derramará depois o Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, é interessante ver isso, que o Senhor não tirou, não revogou a escolha que ele tinha feito. Eram os 12 os escolhidos aqui, só faltou Judas, porque, como eu disse, se Judas tivesse se arrependido, teria sido perdoado, só que ele se arrependeu, mas não pediu perdão, preferiu tirar a própria vida. Então, nós vemos aqui algo muito interessante, que é isso, que o Senhor os escolheu e a escolha do Senhor é para sempre. Mesmo que eles abandonaram, mesmo que eles negaram, o Senhor continuavam sendo eles, todos eles, os apóstolos, portanto, os enviados a anunciar o Evangelho. Senhor, já quase no final desta oitava, amanhã encerramos a oitava de Páscoa, pedimos essa graça, Senhor, que nós não tenhamos o coração endurecido, mas muito pelo contrário, principalmente nos momentos difíceis, porque eles vêm, e quantas vezes vêm na nossa vida esses momentos difíceis, que nós, Senhor, não esmoreçamos, mas pelo contrário permaneçamos firmes, confiantes em Ti, Senhor, porque só o Senhor pode vir em nosso socorro. Que o nosso coração não seja como o dos apóstolos, endurecido, mas como o coração de Maria Madalena, como o coração dos discípulos de Emaús, que acolheram e acreditaram na palavra, acreditaram na ressurreição, no poder do ressuscitado. Que nós também vivamos esta experiência nesse período pascal todo que vamos viver até Pentecostes. E mãe querida, hoje, sábado, dia dedicado à Senhora na Igreja Católica, pedimos mais uma vez, mãe, intercede pela paz mundial e também pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.